Oi meninas, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Vamos para o nosso dia 26 do estudo do livro Uma Vida com Propósitos. Meninas, tem sido muito rico para mim esse momento com vocês, espero que para ti também. Nós estamos aprendendo mais de Deus, nós estamos entendendo sobre os propósitos dele para a nossa vida. Lembrando que a gente está estudando o propósito de número 3, que diz que nós fomos criadas para nos tornarmos semelhantes a Cristo, tá? E nesse dia 26, nós vamos aprender sobre crescendo por meio da tentação. A gente tem descoberto, aprendido maneiras pelas quais Deus nos transforma. E hoje nós vamos aprender sobre a tentação. Tiago 1, verso 12, diz: Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Toda a tentação, ela é uma oportunidade para fazer o bem. Então, no caminho que nós temos, que nós caminhamos, nós trilhamos, que é o caminho do amadurecimento espiritual, eu acredito que nós estamos buscando isso. Até mesmo a tentação, ela pode se tornar um degrau ao invés de uma pedra de tropeço. Somos nós quem escolhemos, somos nós quem decidimos qual caminho nós vamos seguir, tá? E a gente pode transformar a tentação em uma oportunidade para agir certo, para fazer a coisa correta e para escolher dizer não ao mal. Deus, ele quer utilizar tudo na tua vida para te fortalecer, embora não seja esse o objetivo de Satanás. Satanás quer utilizar a tentação para te destruir, isso é fato. Mas Deus quer te ajudar a não pecar, quer desenvolver em ti o caráter de Cristo. E tudo isso pode acontecer através também da tentação. Tudo que o inimigo coloca em nossa vida para nos destruir, Deus tem o poder de transformar em bênção, em oportunidade. E nós, meninas, com o nosso livre-arbítrio, nós é que escolhemos se quem vai agir é Deus ou o inimigo dele. É o Espírito Santo, ele produz em nós os frutos. O fruto sempre se desenvolve e amadurece, mas isso não acontece de uma hora para outra. É um processo lento. E como que o Espírito Santo vai produzir o fruto dele na tua vida, se não for de forma lenta, através das coisas que acontecem? O fruto do Espírito Santo é o que nos torna semelhantes a Cristo. E o desenvolvimento do nosso caráter envolve sempre uma escolha. E a tentação, ela nos oportuniza isso. Ela nos proporciona a oportunidade de escolher, de nós termos a escolha do que iremos fazer diante da situação. Deus, ele nos ensina a amar. Ele nos ensina a ter alegria. Ele desenvolve o nosso caráter. E tudo isso acontece através das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Deus quer colocar em nós uma alegria que se fundamente no relacionamento que temos com Ele, não nas circunstâncias externas da nossa vida. É Deus quem promove em nós a verdadeira paz. Como que Ele faz isso? Quando as coisas não saem como a gente planeja, quando a gente vive períodos de confusão, de insegurança, e tem a chance de escolher acreditar e confiar em Deus, quando poderíamos nos preocupar. Deus desenvolve em nós a paciência,
colocando a gente em situações em que nós precisamos esperar. Deus utiliza a situação oposta a cada fruto para que tu possa escolher e desenvolver, com a ajuda do Espírito Santo, essa característica. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentada a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. Então, naturalmente, a tua escolha seria reagir de acordo com a situação e manifestar o oposto do fruto do Espírito. Mas o que Deus te convida é a escolher, convidar o Espírito Santo a agir em mim, para que tu possa escolher de forma diferente do que o teu primeiro impulso. É assim que Deus desenvolve o nosso caráter. A integridade, diz o autor, é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Então, é diante de uma tentação que nós desenvolvemos o fruto do Espírito. Quando nós nos recusamos a agir conforme o nosso impulso humano, é que nós temos a chance de desenvolver. Que coisa linda, né, meninas? A tentação se manifesta quando Satanás ele identifica dentro de nós um desejo, principalmente um desejo pecaminoso. Ou às vezes também um desejo normal e legítimo do ser humano, de ser amada, de ser valorizada, de sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere com o pensamento que eu e você cedamos a esse desejo na hora errada, de maneira errada. Então, muitas vezes é um desejo, inclusive, legítimo. O erro está na forma como ele foi atendido, da forma como ele foi atendido. Então, a tentação, ela não está ao nosso redor. Ela começa dentro de nós. E o inimigo de Deus, ele quer nos conhecer para saber exatamente o nosso ponto fraco. Depois que ele faz isso, tem a segunda etapa. A segunda etapa, minha querida, é a da dúvida. Ele te faz duvidar sobre o que Deus disse sobre o pecado. Será que é errado? Será mesmo? Ai, por que Deus proibiu isso? Será que ele proibiu? Será que é para mim? Será que não era para outra circunstância? A terceira etapa é o engano. Ele não fala a verdade. Por isso ele é chamado de pai da mentira. E tudo que ele faz é para nos enganar. E a última etapa, a quarta etapa, é a desobediência. A etapa em que a gente acaba agindo de acordo com uma ideia que estava na nossa mente, que nasceu no nosso coração, que vai de acordo com a nossa humanidade pecaminosa, que vai contra aquilo que Deus planejou para nossa vida. Meninas, sermos tentadas não é pecado. O próprio Jesus sofreu tentação, mas ele nunca cometeu pecado. Nós não podemos evitar a tentação. O autor diz que a tentação é um indício de que Satanás te odeia. Não é um sinal de fraqueza, nem de vida profana. A tentação é normal. A tentação é uma forma de te afastar de Deus. Mas ainda não é o pecado. Quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para te tirar dali, para te tentar. Satanás, ele teme as tuas orações e ele vai fazer de tudo para interromper o teu momento com Deus. Entenda isso.
e volte imediatamente a se concentrar em Deus, a fazer aquilo que é certo, porque nós estamos sendo enganadas o tempo todo, dispersas o tempo todo. Porque tudo que o inimigo deseja é que a gente não tenha relacionamento com o nosso Deus. Uma dica que o autor dá é que a gente se prepare para a tentação. Começa a entender os desejos pecaminosos do teu coração, aqueles pecados que tu acaricia, aquelas fraquezas que tu tem, e te prepara para isso. Fica atenta, vigia, para que tu não fique nessas situações. Pense bem naquilo que tu vai fazer. Evite o mau caminho. Peça a ajuda de Deus. O céu tem uma linha direta, nós podemos conversar com Deus a todo momento, através da oração. Quando a gente está diante de uma tentação, não é o tempo para uma conversa longa, mas é um tempo de pedir socorro, ajuda, Senhor, me ajuda. Essa é a oração curta e direta que a gente precisa fazer. Porque Deus, Ele compreende as nossas fraquezas, Ele passou pela humanidade que nós passamos. Ele sabe o que é estar distante do Pai. Ele sabe o que é ser tentado, mas Ele venceu. E essa vitória Ele quer dar para nós também. O amor de Deus, minha querida, Ele não se esgota. A paciência dele é para todo o sempre. Não importa se tu tem que chamar pelo nome de Deus 1 ou 1000 vezes por dia. Ele está sempre disposto a te auxiliar. Cada vez que tu tropeça, Ele vai te socorrer. Ele vai te ajudar. Ele não vai fugir. Deus prova a nossa fé através das tentações. E Tiago diz que as tentações devem nos alegrar, porque isso mostra que Deus vai nos recompensar de forma eterna. Finalizando, meninas, o capítulo 26, o autor diz que toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. E esse é o nosso tema de reflexão hoje. O verso que ele deixa para nós está em Tiago 1,12. Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que o amam. E para meditarmos, tem uma pergunta. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar a minha maior tentação? Eu tenho certeza que, assim como eu, tu sabe qual é a tua maior fraqueza, qual é a tentação que tu tem mais dificuldade em resistir, ou até mesmo a tentação que tu cai com frequência. Mas Deus, Ele quer te dar vitória sobre essa tentação também. Então pede para Ele desenvolver o teu caráter, te dar a força necessária, a perseverança necessária para resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. Que nós possamos usar, meninas, o nosso livre-arbítrio para escolher, decidir estarmos ao lado de Deus. Vamos orar juntas agora? Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigada, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que nos auxilia, que nos fortalece, que nos dá, Pai, o que precisamos para resistir às tentações. Nos ajude, Senhor, a sermos vitoriosas. Nós recebemos, nós abraçamos a vitória que o Senhor já nos deu. E nós resistimos, Pai, resistimos às tentações e escolhemos a recompensa eterna. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser vitoriosas. É o que nós te imploramos nesse momento. Amém. Minha querida, um beijo no teu coração, fica com Deus. Te espero aqui amanhã, pro nosso dia 27, tá bom? Tchau, tchau.